Que Deus e os céus te guardem nessa tarde maravilhosa. Tá um céu lindo aqui do quarto do meu apartamento que eu tô vendo, mas muito feliz por mais um dia. A gente começar aqui a nossa quarta live da série Líder Eficaz. Aleluia. E hoje a gente tem um assunto um pouco massivo, um pouco extenso, e por isso eu já queria aqui pedir que você que assiste essa live nessa hora compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, e você também que assiste num outro instante pelo YouTube, dê o seu like, ative o sininho para que você diga para o YouTube que essa é uma live de bem e ele possa compartilhar e indicar para outras pessoas. Pedimos também que você ative o sininho para que todas as notificações que cheguem de nossas lives no YouTube você possa ter acesso, tá bom? Fico muito feliz por esse dia maravilhoso de estarmos aqui juntos, que possamos ter dias melhores, de muita consolidação. Consolidação sempre é um dia em que você pode ter certeza que o Deus vivo está conosco. Ele nos chama para essa oportunidade de estarmos aprendendo mais da palavra todos os dias. Amém? E também quero te pedir que você faça parte dessa comunidade chamada Rede Shekinah Global. É a nossa comunidade. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui para ficar melhor, para não dar muito reflexo do meu óculos para vocês. Vamos, certo. Que você faça parte da nossa rede Shekinah Global, uma rede de consolidação, de discipulado, que preza muito pela equidade das pessoas, pelo cuidado das pessoas, quer seja homem, mulher. Você que deseja ser um líder, estruturar a sua igreja, capacitar seus liderados, não sabe mais como desenvolver, de certa forma, uma rede altruísta, no sentido de terem liderados que compartilhem da mesma fé que você compartilha, da mesma visão que você também compartilha, queridos. Eu quero pedir um pouco de desculpa se você está ouvindo um pouco de barulho, que eu deixei aqui a janela aqui hoje do meu quarto aqui aberta, tá bom? E eu acho que deve estar passando um pouco de carro aí no fundo do som. Mas que você seja bem-vindo, que você esteja sempre aqui conosco. Mais uma vez, seja bem-vindo a quem está chegando agora, a Rede Shekinah Global, essa rede de consolidação, de discipulado, de cuidado da palavra e de avanço para líderes que estagnaram, que não sabem o valor, que de alguma forma não sabem como seguir com sua chamada, não tem ideia de como avançar no seu propósito. Então quero te convidar a fazer parte dessa rede, desse ministério poderoso que Deus colocou em nossos corações e que graças a Deus tem alcançado milhares e milhares de pessoas. Acho que eu vou ter que fechar aqui a janela, tá dando um pouco de retorno aqui. Acho que melhorou agora. Certo, queridos? Nesse primeiro instante, eu quero compartilhar com vocês algumas passagens que podem fundamentar, né, a sessão sobre exercitar a liderança. Essa sessão que eu vou falar hoje de liderança, eu quero falar algumas coisas que venham a fundamentar, tá, a liderança no cotidiano, com foco em prática, feedback, aqueles retornos que a gente sempre tem, tá, e encorajamento, tá bom? E nessa primeira parte sobre exercícios práticos para implementar princípios de liderança, eu quero falar com vocês agora sobre a parábola do semeador. Em Lucas capítulo 8, do verso 4 ao 15, nos diz dessa forma: reunindo-se uma multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente. Parte dela à beira do caminho. Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas.
Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Olha só, queridos, que bênção de colheita, hein? Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Aleluia. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significa aquela palavra, aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Bem aqui, queridos, só dando um ponto para vocês, quando Jesus fala isso para os discípulos deles, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? É que na frente das pessoas, ele conversava, mesmo os discípulos estando presentes com eles, ele conversava com essas pessoas em forma de parábolas. Elas, de certa forma, assimilavam a mensagem, mas não compreendiam tudo. Mas no oculto, ali no sentido de um lugar fechado com os discípulos, ele explanava o que queria dizer de fato essa parábola. Então aqui, continuando, mas a vocês é dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Amém? As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto, com perseverança. Lucas capítulo 8, verso 4, 15. Bem, queridos, a metáfora da semente lançada em diferentes tipos de solo pode ilustrar algumas coisas. E nesse caso, a importância de aplicar os princípios de liderança em diversos contextos. A gente vê aqui 3 situações onde Jesus explicou 3 tipos de solo onde a semente pode ser lançada. Nas 2 primeiras, onde Jesus explica para eles, Jesus explica da melhor forma explicada que elas não prosperam, elas são sufocadas pelo caminho, por preocupações. A primeira foi lançada, mas não gerou fruto. A segunda foi sufocada pelas preocupações, pelas coisas do dia a dia. E a terceira, ele diz, mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão bom fruto, com perseverança. Você, meu querido, minha querida, que eu sei que tem vivido situações difíceis, situações de desânimo, mesmo dentro da sua comunidade, da sua igreja, eu quero te convidar a pensar nessa parábola de Lucas capítulo 8, do verso 4 ao 15, que explica as 3 tipos de semente lançada, e que você não seja as 2 primeiras, mas que você seja a última, que ao ouvir a palavra, o teu coração, no nome de Jesus, seja bom para receber generoso, a fim de que retenha esse fruto e com perseverança continue a sua caminhada. Esse primeiro tópico nos fala sobre a prática de exercer essa tal liderança eficaz, com exemplos práticos para implementar princípios de liderança. A parábola do semeador, ela nos deixa claro que o próprio Deus, ele lança a semente dele em muitos terrenos,
mas nem todos assemelham essa boa semente para as suas vidas. São sufocados por trabalhos, 8 horas trabalhadas durante o dia. Acorda de manhã, dá bom dia para Deus. Quando vai dormir, só agradece a Deus. E tá tudo bem até aí. Mas a grande questão é, será que a vida vai se resumir apenas a isso? A você não transbordar? A você não avançar? A parábola do semeador fala muito sobre pessoas que de domingo a domingo estão nas igrejas, mas não são transformadas. Pessoas que até são bons dizimistas, fiéis de janeiro até dezembro com a sua comunidade, suas ofertas, sua fidelidade a Deus, mas elas não prosperam. Elas o tempo todo estão doentes na alma, no espírito, no corpo. E não prosperam como a parábola do semeador. Eu quero te perguntar se é dessa forma que você quer continuar a sua vida. Eu quero que você pegue um código hoje à tarde, que é a parábola do semeador. São para aqueles que ouvem e decidem em seu coração a romper esse transbordo não só em sua vida, não só mediocremente viver, mas transbordar, queridos. Você também tem o direito em Deus, através do sangue de Jesus, de ser profético, de exercer sua liderança, a sua autoridade no reino espiritual para falar do amor de Jesus às pessoas. Eu te desafio essa semana a ser a boa semente e a transbordar essa semente no coração das pessoas, no coração de quem de fato muito mais precisa do que você. E se você que já foi alcançado de alguma forma, manifeste esse transbordo, queridos. Ontem eu falei dos talentos. E eu quero te falar sobre essa vida transformadora em Cristo, da boa semente que transborda, mas que não sufoca. A palavra de Deus nos diz que a palavra dele não volta vazia. Amém? Eu quero que você coloque aqui embaixo: eu sou um implementador do reino. Eu sou um implementador do reino. Amém? Eu quero que você coloque aqui, que você compartilhe essa bênção. Me ajuda a compartilhar essa live, queridos. Aqui fala também um segundo ponto sobre um feedback, um retorno e orientação para aperfeiçoamento. Dentro desse tópico sobre a liderança eficaz, a gente pode destacar quais tipos de situação a gente pode ter como retorno, quer seja de nossos liderados ou de nossa liderança que está acima de nós. Então, fala aqui sobre feedback, sobre esse retorno e orientação para aperfeiçoamento. E nós temos aqui uma correção fraterna, através de Mateus capítulo 18, verso 15 e 17, no qual nos diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Só te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Muito sério isso aqui, queridos. Muito sério, porque fala sobre 3 situações de correção fraterna. Fraterno desse amor de irmão. Ele fala sobre
orientação ao aperfeiçoamento. E como aperfeiçoar, queridos? Se aquele irmão que você está na sua igreja comum, na sua congregação, ele peca contra ti, ele está falando mal de ti, ele tem inveja de ti, você prospera mais do que ele, se o casamento vai bem, ele lança uma palavra no reino espiritual na tua frente dizendo: ai quem dera se eu tivesse um casamento desse, ai quem dera se eu tivesse um carro desse. E isso tudo são entraves que tem entre você e seu irmão. A Bíblia está dizendo aqui em Mateus 18, do 15 ao 17, queridos. Aleluia. Em um, ele pede para você repreender o seu irmão a sós. Em um, ele pede para você repreender seu irmão a sós. Se ele conseguir te ouvir e te perdoar, tu ganhou teu irmão. Tu ganhou teu irmão. Na segunda situação, ele disse: se ele não te ouvir, tu leva 1 ou 2 para servir de testemunha. Porque isso aqui é aqui, ó. É como eu estou conversando com você. Ao passo de que eu estou aqui me confessando com você, pedindo perdão, liberando, para que nos portais celestiais seja derramada uma benevolência sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, o Espírito Santo está bem aqui. São 3 pessoas. O número 3 é muito importante no reino espiritual, queridos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim como o casamento é formado. Homem, mulher e o filho e a criança. Deus, ele se manifesta através disso. Ele é um Deus ritualístico. Ele não vai abrir mão disso, queridos. E da mesma forma aqui, foi muito feliz essa correção fraterna. Onde ele diz que na primeira, se tu pedir perdão para o teu irmão, ele não te perdoar, tu não ganhou ele. Mas se tu pedir perdão e ele perdoar, tu ganhou ele. Na segunda, ele te diz: se ele ainda não te ouvir, tu tem que levar 2 ou mais pessoas de testemunha. E se ele, nessa segunda opção, ele não conseguir te ouvir ainda, ele tem a terceira opção. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Aleluia. Você fez 3 situações. O seu irmão não lhe perdoou, queridos. Dentro de um processo de liderança, a sua vida está limpa com o reino espiritual. Você está redimido. Não existe possibilidade de algo dar errado na tua vida. Assim como o sangue do Cordeiro que vinha sobre Israel e tapava os pecados de Israel, como na saída do Egito para o deserto, assim também, dessa mesma forma, é quando você pede ou libera o perdão no reino espiritual, você está dando legalidade para quem? Para que o Espírito Santo age na tua vida. Para que ele seja o cabeça, o primeiro de decidir como será a tua vida daqui para frente. Você está liberto. Você tirou uma carga da sua costa. Mas aquele que não conseguiu te perdoar, ele está amarrado, preso, aprisionado. No corpo pode ser que ele não sinta nada, queridos. Mas no reino espiritual, muitas legalidades ele abriu. Principalmente para a agência pior da terra e do reino espiritual, o inferno, agir na sua vida. Então, esse segundo passo sobre feedback e orientação ao aperfeiçoamento nos trata disso. Peço mais uma vez, durante esse tempo que você está aqui conosco, compartilhe essa live para que muitos possam ser alcançados. No nome de Jesus, que possamos alcançar milhares de milhares, a centenas de centenas e a milhares de milhares. Amém? Eu declaro bênçãos poderosas sobre a tua vida, que eu declaro no nome de Jesus que a cada 7 pessoas que você compartilhar esse devocional, esse dia de oração, 7 vezes mais você será alcançado. 7 vezes mais você será alcançado. Eu te desafio a compartilhar. 7 vezes mais você será alcançado. Ainda essa semana o Senhor te visitará. O Senhor tem compromisso com sua igreja, com pessoas, com homens e com mulheres que queiram participar desse reino. Então 7 vezes mais você terá bênção
Tá ligado no nome de Jesus. Tá ligado? Tá ligado. Amém? O terceiro passo, queridos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O terceiro passo, muito importante, nos fala sobre o encorajamento à ação. O chamado à fé ativa, através da referência de Tiago, capítulo 2, no verso 14 e 26. Nos diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e onde você lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta? Isso. Aleluia. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé sem obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Diz a palavra, queridos. Isso não sou eu quem está dizendo, não é ninguém. A palavra diz. Se você crê que existe só um Deus, muito bem. Até os demônios creem e tremem. Quero dar uma paráfrase aqui nesse ponto da palavra, porque muitas pessoas, quando nós ministramos a palavra para eles, e eu não estou aqui para falar de religião, queridos. Estou aqui para falar sobre a fonte criadora de tudo. Aquele que me deu fôlego no ventre da minha mãe, aquele que é o dono e o cabeça do meu lar. Aquele que entende todos os meridianos da minha vida, do alto da cabeça até a planta dos pés. É dele que eu falo. Não é sobre religião, queridos. É sobre Deus. Amém? Então, olha o que a palavra de Deus diz. Até mesmo os demônios creem, tremem. Crer por crer não tem nenhum sentido. Ah, eu creio em Deus. Deus me escolheu desde pequena. Cadê suas obras? Cadê as suas obras? O que você já transbordou na vida do outro? Isso é uma resposta para que você não seja mais incomodado a lhe perguntar sobre a sua espiritualidade? Eu quero te dizer, querido, que o Senhor se faz através das obras. Por isso eu digo todos os dias, como eu aprendi, eu vou continuar dizendo. O evangelho de Cristo que eu creio é amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Do que adianta apenas falar da palavra de Deus, queridos? As pessoas estão passando fome. Eu seria incapaz de pegar 500 mil reais e sair abrindo igrejas. Quando tem muitas pessoas passando fome e necessidade. Igreja não tem pressa. Parede não tem pressa, perdão. A parede não tem necessidade, não tem fome. Pessoas têm. Então a palavra também diz isso aqui. Amém? A palavra também diz isso aqui. Então por isso eu quero que você compartilhe agora com 7 pessoas. E eu declaro que 7 vezes mais o Senhor te atenderá. No nome de Jesus, por essa semente, a esse ministério aqui. E se de alguma forma faz sentido para você essa live, e você deseja abençoar esse ministério, a conta Pix está aqui, para que você possa abençoar o nosso ministério, para que possamos aparelhar mais o nosso ministério, para que você possa me ouvir melhor, para que a gente possa cuidar de outras pessoas. Nós temos muitos sonhos e um desses é aparelhar a Igreja de Deus. Queremos ter o nosso espaço físico logo, logo, no nome de Jesus, e continuar transbordando na vida das pessoas, porque não é sobre nós, é sobre o outro. E a Bíblia também nos diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, não adianta fazer só leitura de palavra, falar de palavra, se a gente não conseguir transbordar. E a forma de nós transbordarmos e acharmos de igual modo atender a palavra de Deus é cuidando do outro. Amém? Então, continua aqui dizendo, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre um altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. Olha só, queridos.
o sacrifício que Deus pediu para Abraão, e ele de igual modo foi ali. Senhor, ele não foi considerado pai da fé à toa, querido. Não foi só por crer em Deus, não. Foi porque Deus pediu um sacrifício para ele e ele de igual modo atendeu. Fé e obra, elas têm que continuar andando juntos sempre. Jesus vai voltar, nós vamos ser arrebatados, a sua igreja será arrebatada, arrancada desse lugar, e a fé e as obras vão continuar, para que as pessoas que ficaram tenham uma oportunidade ainda, o que não vai ser fácil, de ser salvas, de serem salvas. Eu quero falar sobre esse assunto um pouco mais na frente, mas atualmente eu quero te dizer, a fé sem obras ela é morta. A palavra nos certifica disso e nos fala. E finalizando diz, cumpriu-se assim a escritura e diz, Abraão creu em Deus. Ele foi creditado, imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta, a meretriz. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, e isso é verdade, também a fé sem obras ela é morta. Não me fale de sua fé sem você ter, queridos, a possibilidade de mostrar essa fé para outras pessoas. Quer seja no cuidado. A palavra de Deus também diz que é para a gente ter cuidado com os nossos domésticos na fé, alimentando, cuidando do corpo, da saúde. Isso é igreja. Trazei os dízimos e as ofertas para que haja o quê? Não é manutenção não, queridos. É mantimento. Então isso também é mostrar a fé sem obras é morta. É mantimento. Mantimento de quê? Dos irmãos, de quem precisa. E dessa forma é que nós validamos a nossa palavra de dizer, eu tenho fé. Deus me escolheu desde pequeno. Então me mostra. É dessa forma. Se tem um orgulho que tem em Deus, o Senhor, louvado seja Deus, é de estar fazendo isso aqui com vocês, queridos. Isso aqui é apenas o começo, não é nem a sombra do que há de vir. Essas pequenas lives que nós iniciamos esses dias não é nem a sombra do que há de vir. O Senhor tem muito mais para nós e eu creio nisso. E você faz parte desse ministério. Você que está aqui conosco, agora na live e em outro momento assistindo conosco. Amém? Eu quero finalizar essa parte, para a gente pré-finalizar, na verdade, informando que essa passagem ressalta a importância da ação em conjunto com a fé. Muito importante, o que pode ser relacionado ao encorajamento para uma prática consistente da liderança. E a gente falou aqui agora sobre o encorajamento à ação, o que torna de fato a liderança eficaz. Amém, queridos? E nessa última parte, louvado seja Deus, nos fala sobre a prática contínua e consistente. Amém? Nos exorta a persistência na oração. Em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 8, nos diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, louvado seja Deus. O Senhor tem pressa em resolver aquilo que você quer, queridos. Mas você não quer ter um passo de fé para resolver a sua vida. Como você vai ser um líder desse jeito? Um líder eficaz desse jeito?
Um líder eficaz que toma posse e toma um passo de fé, de alcançar, de avançar. Se essa mulher importunou esse juiz, ele sendo ímpio, e Deus deu a benevolência da sua causa ser atendida, quanto mais aos seus escolhidos, queridos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos depressa que lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso aqui fala, queridos, para nós finalizarmos, sobre a prática da fé, da oração incessante. Em Lucas 18, do 1 ao 8, Jesus narra a parábola do juiz iníquo para incentivar o quê, queridos? A persistência na oração, que pode ser equiparada à prática contínua da liderança. Um líder que não ora não é líder. Ele não pode ser chamado de líder se ele não ora. Um cargo de igreja é muito fácil ter, mas um líder de verdade que transborda, ele ora todos os dias. Ele tem devocional de manhã, de tarde e de noite. Daniel buscou 21 dias Deus. E com jejum, queridos. Não foi só orando, não. Para que ele fosse atendido. Você acha que só os domingos para você está suficiente, né? E não está. A fé sem obras ela é morta. O líder que não ora, ele está morto. Principalmente se ele acha que está tudo bem ele viver no mundo, tomar uns porre, viver uma vida de qualquer jeito, miseravelmente pobre e coitado. Realmente, queridos, são esses que acham que são líderes de excelência e não têm prática de oração ou vida com Deus. Eu quero te convidar nessa tarde, queridos, a ter um posicionamento de fé, de liderança eficaz. Primeiro com sua vida mesmo, querido. Não adianta, eu acho bonito cuidar das pessoas. Você não tem vida com Deus. O que você vai trazer para o outro? Como é que você vai transbordar dessa forma? Amém? Eu te agradeço por fazer parte desse dia conosco. Eu te convido a compartilhar, se isso faz sentido para você. Eu quero que você cresça conosco, que você esteja em oração todos os dias, constante conosco, daqui para frente, com muitas e muitas lives. Amém? E nessa tarde, nesse final de tarde, eu quero te convidar a orar, a agradecer ao Deus vivo sobre o que é de fato ser um líder eficaz. Em nossa escola da rede Shekinah Global, nós temos situações que você pode entender muito mais como desenvolver sua liderança, como você trabalhar isso. E se você deseja fazer parte, eu te convido a fazer parte dessa comunidade maravilhosa que alcança o Brasil e o mundo, a estudar conosco. A rede Shekinah Global é um pináculo importante em nosso ministério, porque é sobre amar o outro, o qual entendemos através do nosso MDS, que foi um modelo que o Senhor colocou na minha vida, que nada mais é do que método de discipulado Shekinah, o qual trabalha ganhar, consolidar, treinar e enviar salvação, cura e libertação. Então você que deseja levar esse conhecimento, essa prática para o seu ministério, para a sua igreja, peço que você entre em contato conosco, que faça parte junto conosco desse avivamento mundial de pessoas despertadas para Cristo e convertidas em Cristo, fazendo Cristo conhecido e fazê-lo conhecido aos outros. Amém? Senhor, no nome de Jesus, eu faço a impartição agora de oração sobre a vida desse meu querido, dessa minha querida, que possamos avançar e alcançar em Ti a benevolência do Senhor, que possamos, Deus, de igual modo, no nome de Jesus, termos uma vida, sobretudo contigo, para que possamos ter a possibilidade de transbordar na vida do meu irmão, da minha irmã, no nome de Jesus. Que possamos nós, Deus, sairmos da vida de engano que esse mundo nos dá, dos desvios de vida, de conduta sexual, marital, transformacional. Deus, transforma, Senhor, no nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Esse meu querido, essa minha querida que está assistindo essa live, Deus, que seja ele, Deus, transformado para uma autossuficiente luz, Senhor,
iluminando do alto da cabeça até a planta dos pés. Quero impartir sobre sua vida, na autoridade do nome de Jesus e nas regiões celestiais, o sangue do Cordeiro que te perdoa de todos os pecados e te faz filho. Sim, você que aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. A todos quantos recebeu, diz a palavra do Senhor, Deus deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus, a saber, o seu nome. Deus escreve, Senhor, o nome dessas pessoas no livro da vida. Eu quero que você repita assim comigo. Em nome de Jesus, eu aceito o Senhor Jesus na minha vida para transformar o meu espiritual, o meu mental, o meu intelectual, o meu casamento, a minha solteirice, em um transbordo de glória para o reino de Deus. Senhor Jesus, me lava com teu sangue e me transforma em um filho, em uma filha, alcançado pela tua graça e grande benevolência. Apaga o meu passado e todos os meus pecados, no nome de Jesus, e lança no mar do esquecimento, para sufocá-los e nunca mais se levantar contra a minha vida. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus e feito está. Eu te agradeço muito, meu querido, por fazer parte mais um dia dessa live conosco e que continuemos transbordando juntos em oração, que você continue fazendo parte desse ministério que tanto ama pessoas e que se importa de verdade. Amém. Obrigado por fazer parte de mais um dia. Compartilhe. E eu não te peço nada, queridos, senão isso agora. Compartilhe com 7 pessoas no nome de Jesus. Me ajuda a levar essa mensagem para alcançarmos. Deus me deu uma promessa de que eu iria alcançar todo o Brasil para que eu cuidasse ministerialmente e financeiramente daqueles que precisassem. Mas para isso eu preciso contar com a sua ajuda, para que juntos sejamos igreja. Em nome de Jesus. Amém? Fique na paz e que Deus e os céus te guardem.